pessoal, eu voltei aqui para mais um vídeo no canal Bioric Consciência. Antes de qualquer coisa aí, quero falar que talvez eu vá mudar o dia de postagem dos vídeos, porque eu acabei pegando aulas numa escola nova aí, e as aulas são de segunda-feiras, que é o dia que eu dava aquela finalizada no vídeo para postar. Então, muito provavelmente, esse vídeo já não vai sair na segunda-feira e os outros também não, mas eu vou organizar direitinho e aviso o dia que vai sair o próximo vídeo aí, beleza? Mais uma vez eu quero agradecer todo mundo que tem assistido, curtido, comentado, compartilhado os vídeos do canal Bioric Consciência, valeu mesmo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que foi sugerido por duas pessoas muito bacanas, muito especiais aí pra mim, que são o Gabriel Lima e a Caroline Soares, a Carol. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre uma questão aí que muita gente discute, não sabe se é um problema, se não é, mas é uma coisa terrível, né? Os transgênicos. Bora pro vídeo! Alimentos transgênicos são um problema? São uma coisa terrível que pode causar doença? São alimentos que podem causar mutações genéticas? Nós vamos virar os X-Men? Alimentos transgênicos podem ser um problema para o meio ambiente? Pode causar desastres ambientais? Alimentos transgênicos podem salvar o meio ambiente? Podem ajudar contra problemas ambientais? Enfim, o que são de fato esses alimentos transgênicos? Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados, mas alimentos geneticamente modificados nem sempre são alimentos transgênicos. Alimentos geneticamente modificados parece uma coisa futurista, terrível, uma coisa de ficção científica, mas na verdade é uma coisa muito mais antiga que a própria engenharia genética. Como eu disse, nem todo alimento geneticamente modificado é um transgênico, mas todo alimento geneticamente modificado é um problema? Também dá para pensar, será que todo transgênico é um problema? Muitas vezes a gente acha que alimentos geneticamente modificados vão acabar com o meio ambiente, vão acabar com a nossa saúde, mas a verdade é que nós já comemos alimentos geneticamente modificados há muito tempo. O ser humano, há muito tempo, quando começou a desenvolver as suas técnicas de agricultura, já começou a desenvolver alimentos geneticamente modificados, né? Só que, obviamente, não era num laboratório de genética, num laboratório de biotecnologia. A produção desses alimentos era feita com base em observação e cruzamentos selecionados, usando o que Charles Darwin chamou de seleção artificial. O cara ia lá e olhava, esse trigo aqui está maiorzinho, está mais desenvolvido, esse aqui já está bem murchinho. Então o que ele fazia? Pegava o mais desenvolvido, plantava e cruzava com outros que tinham a mesma característica. Os mais murchinhos ele tirava fora e não usava mais. Com o tempo, essa seleção, né, sempre selecionando os maiores, os que tinham características melhores, se foi transformando o trigo original, o trigo selvagem, no trigo que a gente consome hoje. Aliás, o trigo ainda passou por coisas mais interessantes ainda. Houve cruzamento e hibridização, né? O trigo europeu foi hibridizado com capim. E esse híbrido foi cruzado novamente com outros tipos de capins até chegar no que a gente tem hoje como trigo de consumo. Além do trigo, a gente tem a banana. A banana também é um organismo geneticamente modificado. Não, eu não estou falando dessas bananas aí, não. A banana que você come normalmente é um organismo geneticamente modificado, porque a banana original, ela tinha sementes, eram sementes bem grandes e desenvolvidas, dificultava bastante na hora de você comer. E aí, mais uma vez, essa seleção, né, das bananas que tinham sempre as sementes menores eram plantadas, e com o tempo a gente conseguiu desenvolver bananas que não tinham mais sementes. Hoje, para você plantar uma banana, obviamente você não vai usar semente porque não tem. A plantação de banana só se dá a partir de brotos. Mas ainda existe a banana selvagem. Olha ela aí. O milho passou por um processo de modificação genética. Olha o milho selvagem e olha o milho que a gente tem hoje. Com esse milhozinho selvagem ia ficar muito difícil fazer uma pamonha, né?
Mas vamos lá, qual que é a diferença então de organismo geneticamente modificado e transgênico? Como eu disse, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, por definição. Mas nem todo organismo geneticamente modificado necessariamente é um transgênico, porque transgênico é um organismo que recebeu um gene de outra espécie. Nossa, mas que loucura! Um gene de outra espécie, como é que se faz isso? Que coisa, né? O ser humano é incrível, é genial, né? Ter essa ideia de pegar um gene de outra espécie, de uma espécie e colocar em outra, né? Que coisa fantástica! A bem da verdade é que não foi o ser humano que teve essa ideia, mas é óbvio que o ser humano teve o mérito de conseguir observar a natureza e pegar a ideia que já estava contida lá há muito tempo. Tem uma bactériazinha chamada Agrobacteria tumefaciens, que causa uma doença nas plantas chamada galha de coroa. Os cientistas começaram a estudar o que estava acontecendo nessa doença da galha de coroa, começaram a observar de perto e perceberam que era uma bactéria, né? A Agrobacteria tumefaciens, que causava. Mas a peculiaridade pelo jeito que ela causava aquilo era que era interessante. Quando algum insetinho herbívoro ia lá e mordiscava a plantinha, deixava algum machucadinho na planta, essa bactéria oportunista acabava entrando ali, se instalava e ela fazia uma coisa muito interessante. Ela pegava um pedacinho do seu DNA, né, que estava no seu plasmídio. Né? O plasmídio é um pedaço de DNA, um fragmento de DNA extra que as bactérias podem carregar, que vai conferir alguma característica diferenciada para essa bactéria. E aí esse plasmídiozinho da bactéria da galha de coroa, ela pegava esse plasmídio, esse DNAzinho, cortava esse plasmídio de maneira muito precisa, no trecho específico, empacotava esse trecho de DNA e injetava nas células da planta. A grande questão é que esse trechinho de DNA da bactéria não fazia diferente dos vírus, por exemplo, que quando injetam o seu material genético em outra célula, fazem com que essa célula fique produzindo novos vírus. A Agrobacterium tumefaciens não fazia com que as células da planta produzissem novas bactérias. Quando esse DNAzinho era lido pela planta, a planta começava a produzir uma grande quantidade de hormônios de crescimento, que fazia com que as células se multiplicassem. E além disso, a leitura desse código genético também produzia alguns nutrientes da planta que eram importantes para a bactéria. Então vai lá vendo, quando a planta estava, né, com esse DNA lá infectado, o hormônio de crescimento que ela produzia fazia com que multiplicasse as células. As células se multiplicando também ia multiplicar junto o DNA da bactéria. O DNA da bactéria, por sua vez, também, além desse hormônio que fazia com que crescesse cada vez mais essa planta, também produzia nutrientes para as bactérias que iam crescendo a sua colônia. É perfeita a estratégia, não é? A biologia é linda. Aí os cientistas ali perceberam que uma bactériazinha conseguiu pegar um pedaço de DNA e injetar em outra espécie e fazer a outra espécie produzir uma substância específica que auxiliava a vida dela. Olha só, ficou a dica da bactéria para os cientistas. Aí os caras começaram a pensar, né? Pô, será que a gente não consegue pegar algum gene específico importante que a gente queira também colocar em outros organismos, fazer essa transferência, produzir esse transgênico? Estudando outras bactérias, eles também perceberam o seguinte: as bactérias têm uma estratégia de se defender contra os vírus. Os vírus bacteriófagos são vírus que invadem algumas bactérias e, como a gente falou aí agora há pouco, ele injeta o seu material genético nessa bactéria, só que aí a bactéria começa a ler esse material genético e produzir novos vírus. Né? Para impedir isso de acontecer, as bactérias desenvolveram algumas enzimas, né? Enzimas que conseguem cortar, reconhecer o trecho de DNA específico desses vírus e cortar, fragmentar esse DNA. Esse corte é feito sempre reconhecendo os pares de bases específicos. A bactéria se protege, né, fazendo a metilação do seu DNA nos trechos que são semelhantes, para que ela não corte o próprio DNA. Então ela vai lá e tampa esse DNAzinho dela, para que isso não aconteça com ela mesma. E o DNA do vírus ela corta, impedindo que ele consiga fazer, né, concretizar os seus planos de invasão aí. Os cientistas que estudavam isso chamaram essas enzimas de endonucleases de restrição, né, ou simplesmente enzimas de restrição. Restrição por quê? Porque elas justamente servem para um processo de restrição do ataque viral. Ele impede o ataque viral. Só que aí ficou muito interessante, porque os cientistas viram que
eles podiam usar essas enzimas bacterianas para cortar DNA em trechos específicos. Hoje a gente sabe que existem muitas enzimas de restrição, cada uma tem a sua especificidade na sequência em que ela corta. Elas geralmente cortam em sequências específicas que tem simetria, ou seja, uma fita de DNA é simétrica a outra, só que oposta. Então a sequência que você tem numa fita se encontra a mesma sequência na outra, só que de maneira oposta, como está aí na imagem. E aí com essas enzimas de restrição, os cientistas conseguem cortar os trechos de DNA que eles quiserem. Para cada trecho de DNA que você quer cortar, você tem uma enzima específica. Tem alguns exemplos aqui para vocês verem como é que funciona. Com o tempo foram se descobrindo novas enzimas e esse registro vai acontecendo. Hoje, se eu quero cortar um DNA num trecho específico, é só eu olhar na tabela lá de enzimas de restrição que são conhecidas que existem e ver qual que é a adequada para cortar o DNA que eu quero. Depois do DNA cortado, aí eu preciso fazer o quê? Eu não vou trabalhar com um DNAzinho só, porque pode não dar certo. Então tem técnicas que servem para fazer cópias desse DNA, ampliar esse DNA, né? Fazer várias cópias para que eu possa trabalhar com ele melhor. Aí eu pego um plasmídio de bactéria, lembra que eu falei que é aquele pedacinho de DNA extra que as bactérias têm, uso a mesma enzima de restrição nele, que vai cortar também a mesma sequência de bases, que eu separei o meu gene, e aí eu faço com que o meu gene grude nesse plasmídio. Aí o gene grudando nesse plasmídio, eu insiro o plasmídio de novo na bactéria e a bactériazinha vai ter um gene, por exemplo, humano. Isso já é usado há algum tempo, por exemplo, para bactérias produzirem a insulina, né? Antes dessa técnica ser desenvolvida, as pessoas, por exemplo, que tinham diabetes precisavam de insulina, mas não ia tirar a insulina de um doador humano, né? Ia ser muito complicado de fazer isso. Então quem sofria nessa história toda? Os porquinhos. Mas não era só os porquinhos que sofriam, né? Porque a pessoa que recebia a insulina também, como era uma insulina de porco, tinha lá suas diferenças, podia gerar alguns desconfortos, algumas reações na pessoa também. Agora, com essa nova técnica, a insulina é produzida por bactérias em laboratório e mesmo assim trata-se, na verdade, da insulina humana. Essa bactéria é um exemplo de transgênico. Além da técnica do plasmídio, tem uma outra técnica muito interessante, que é a pistola gênica. Com essa pistola, o cientista faz o quê? Ele pega aqueles trechos de DNA que foram multiplicados, né, depois de ter sido cortado lá com as enzimas de restrição, multiplicados, aí ele faz com que esses genes se fixem a partículas muito pequenininhas de ouro ou até de tungstênio. Aí ele coloca isso numa pistola, que é essa que vocês estão vendo aqui, e dispara essas micropartículas em uma célula. A pressão tem que ser muito bem controlada, porque ela tem que ter pressão suficiente para penetrar na célula, mas não para sair do outro lado, senão não tem sentido nenhum, né? E essas micropartículas, depois que penetram na célula, a célula vê aquele pedacinho de DNA e fala: "Ai, que descuidada, deixei um pedacinho de DNA aqui solto no citoplasma." Aí ela vai lá e pega aquele DNAzinho e incorpora na célula. E aí essa célula começa a ler esse DNA, que mal ela sabe veio de outra espécie. Mas a grande questão e o grande problema de tudo são as plantas transgênicas que a gente usa como cultivo, né? Na verdade, hoje nós temos muito mais produtos transgênicos aí que a gente consome do que a gente imagina. Entre milhos de pipoca, frutas, soja, arroz e outras coisas, existem um monte de produtos que já são transgênicos.